A questão que se coloca é a seguinte, falando sério, né? Cultura, um presidente da República tem que ter decoro e estar à altura do cargo. Ele preside a todos os brasileiros, os 210 milhões de habitantes. A cultura, o Brasil é um país que sempre teve alguns presidentes muito vinculados à cultura. Inclusive, ele desconhece a história, mas como Castelo Branco, por exemplo, primeiro presidente do regime militar, era alguém muito afeito à cultura. Basta olhar o meu livro Ditadura Brasileira e ver quem ele nomeou para o então Conselho Nacional de Cultura. Raquel de Queiroz, Manuel Bandeira, etc., ia sistematicamente, inclusive, ao teatro. Mas deixando isso de lado, para não voltar muito atrás, nós estamos falando de um personagem, Chico Buarque, que tem uma contribuição à cultura brasileira de mais de meio século, no campo da música, da literatura e do teatro. O Prêmio Camões é um prêmio dos escritores de língua portuguesa, ora recebe um brasileiro, ora recebe um português. É importantíssimo. E ele foi recebido pelo conjunto da obra. Puxa vida, que é difícil encontrar no Brasil alguém que transitou pela música durante mais de meio século, com clássicos. O Apesar de Você, que foi citada agora, essa música, foi feita logo após o ato nacional número 5, o ato mais autoritário da história brasileira, 13 de dezembro de 68. E a referência é o Gami Silva, o Gaminha, arqui-autoritário, né? O Gami Silva, o sinistro Gaminha, como era chamado em 1968, que era o ministro da Justiça. E autor, e quem redigiu essa coisa pavorosa chamada AI-5, né? Ato Institucional número 5, 13 de dezembro de 68, assinado no Rio de Janeiro, no Palácio Laranjeiras, pelo então presidente Costa e Silva. E tem a gravação dessa reunião, que é importantíssimo, se vocês puderem ouvir, tem aqui na internet. Só uma pessoa naquela reunião teve dignidade, o vice-presidente da República, Pedro Aleixo, né, que disse assim: presidente, eu discordo disso. Todos os outros aceitaram, o Jarbas Passarinho. Delfim Neto, hein? Delfim, ouça aí para o senhor. O senhor disse que queria um AI-5, basta ouvir, um AI-5 só para economia. Não me esqueço. Só um teve dignidade, só um foi brasileiro, o Pedro Aleixo. Aí o Costa Silva falou: quer dizer que o senhor desconfia de mim? Ele falou: não desconfio do senhor, eu desconfio do policial ali da esquina. Quer dizer, o senhor está aqui, eu posso, alguma arbitrariedade, conversar com o senhor, mas o policial da esquina vai achar que tem todo o poder, né? Consulte o livro do Hélio Gaspar, que é uma história excelente sobre a questão aí do ato nacional número 5, ou do Zenir Ventura, outra fonte fundamental sobre 68. Por fim, a questão que se coloca é que é um desrespeito que o presidente está fazendo, a questão política está separada da questão cultural, né? A obra, nós podemos falar a obra do Chico Buarque fica, só em termos de teatro, quanta coisa, desde o Roda Viva, que foi a primeira, passando pela Ópera do Malandro, etc, né? Passando por Calabar, isso só no campo do teatro, poderia listar uma série de outras. No campo da literatura, as obras da literatura que foram adaptadas para o cinema, alguém conhecido no mundo inteiro, né? Alguém que teve coragem de participar dos festivais. Vamos lembrar do clássico Sabiá, que o senhor nem sabe o que é. É duro falar com o senhor, porque o senhor é um homem ignorante, o senhor me desculpe, mas o senhor é o presidente mais ignorante da história do Brasil. O senhor sabe o que é Sabiá? Já ouviu? Já percebeu naquela letra? A música é do Tom Jobim. Conhece esse episódio no Maracanã? Respeite, tenha respeito, homem. Respeito por uma pessoa, o Chico Buarque, que tem uma obra, uma contribuição para o Brasil no mundo. O Brasil, quando o mundo olha para o Brasil, lembra de algumas pessoas. Uma que o senhor desconsiderou e que eu nunca vou esquecer, João Gilberto. João Gilberto morreu, o senhor não fez uma menção. E quando morreu um fascista chamado MC Reaça, que surrou a mulher, porque a mulher disse que estava grávida, o senhor fez um tweet homenageando um fascista chamado MC Reaça. Portanto, presidente, tenha dignidade, tenha decoro, respeite a cultura brasileira.